Bom, vamos então conversar um pouco. Hoje, evidentemente, vamos tratar mais 3 estações da Via Sacra. Me parece que o ambiente geral está tão longe daquilo que é o ambiente quaresmal, que deveria ser, que nós temos que oferecer a Nossa Senhora, a Nosso Senhor, esta reparação. E nós temos que, assim, manter presentes essas considerações que o Dr. Plínio faz sobre a Via Sacra, que nos coloca na clave única que ele explicitou para a gente acompanhar a Quaresma, a Semana Santa. Vamos ver que hoje eu vou começar por uma música. E antes de eu colocar a música, Salvaria Paulo. Antes de eu colocar a música, eu vou fazer um pequeno comentário, e que é o seguinte: é que essa maneira de considerar a paixão e colocar-nos frente a frente com o Nosso Senhor, só uma pessoa realmente inocente poderia escrever aquilo que o Dr. Plínio escreveu sobre isto. Uma pessoa que não tem a inocência, ela não tem como se expressar daquela maneira. É uma coisa assim muito, como se diz, precisa ter uma espécie de força sobrenatural para se pôr diante de tais considerações. E hoje nós vamos continuar aquilo. Antes, porém, eu quero colocar uma outra música que hoje não é aquela Ojos Claros, mas é uma música belíssima de outro espanhol. Esse se chama Luiz Tomás de Victoria. E essa música se chama Una Hora. É Nosso Senhor que está no Horto das Oliveiras, e aí ele está naquela agonia, e aí ele se levanta e vai ver os apóstolos estavam dormindo. Ele então encontra os apóstolos dormindo, aqueles por quem ele mais tinha se dedicado, a quem ele tinha mais ensinado, tinha mais mostrado suas qualidades, suas virtudes eminentíssimas, aqueles que eram mais próximos dele, inclusive o primeiro Papa, estavam todos dormindo. Estavam dormindo. Então Nosso Senhor chega e diz: 1 hora não pudestes vigiar comigo? Vós que até há pouco se afirmavam que darias a vida por mim, isso foi São Pedro, né? Aí ele diz, e Judas não vem, como ele se apressa em trair-me e entregar-me aos judeus? Aí ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação, qualquer coisa assim. Então eu vou passar isso porque é uma música que tem muita clave, Aí depois vamos continuar fazendo as considerações da paixão.
Essa música ela tem uma coisa que é a seguinte: São Pedro, ele disse para Nosso Senhor antes de ir para o horto, ele dizia: eu daria minha vida para salvar-vos, não? E ele disse aquilo com uma certa megalice, porque o que ele devia ter dito é: com a vossa graça eu daria minha vida para salvar-vos, para defender-vos. Mas ele não, ele estava acreditando em si, né? E Nosso Senhor, na hora que estava sofrendo a agonia, todos eles pegaram no sono, cederam ao sono. E isso é uma coisa que nós temos que estar vigilantes, porque isso pode acontecer conosco. Na hora que a igreja está na paixão dela, nós podemos estar cedendo ao sono. Quer dizer, a gente desliga e esquece aqui a paixão de Nosso Senhor. Então, ali, ele recomenda: rezai, Nosso Senhor diz, né? Rezai para não cair em tentação. Quer dizer, se nós quisermos mantermos na clave da paixão, na clave da quaresma, nós temos que rezar para não cairmos em tentação. É muito bonita a música. Depois mostra que os bons dormem, os maus não. Judas está atento, está correndo para vender Nosso Senhor, trair Nosso Senhor, está trazendo aquelas pessoas que vão levar Nosso Senhor preso, né? Isso o apóstolo traidor, apóstata, fazendo isto. Bem, agora então vamos ver a 7ª, 8ª e 9ª estação da Via Sacra, de autoria de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Bom, não preciso dizer essa expressão, que cogitações tinha este homem. Vejam só, o olhar dele está num horizonte longíssimo que a gente não consegue atingir, né? Uma elevação enorme, uma distância enorme que lhe abarca um horizonte enorme, né? Este homem tem essas cogitações que ele está nos ensinando. Então, 7ª estação, Jesus cai pela 2ª vez. Veja o que ele vai dizer a propósito disso. Cair, estirar-se ao longo do chão, ficar aos pés de todos, dar pública manifestação de já não ter força. São estas as humilhações a que vos quisestes sujeitar, Senhor, para a minha lição. Aqui o importante, eu também explicito o exemplo de Nosso Senhor e põe que é para a minha lição. Não é para eu só tomar conhecimento e depois ficar pedindo para tirar a dor, ficar pedindo para me dar felicidade, para me dar alegria, como diz aí fora, para me fazer feliz, né? O feliz é aquele que carrega a cruz até o fim. Bom, de vós ninguém se condoeu. É outro aspecto. Ninguém se condoeu de Nosso Senhor. Só Nossa Senhora que estava, enfim, aí ele não inclui porque ele está falando aqui de todo o resto, né? Redobraram as injúrias e os maus tratos. Quer dizer, enquanto Nosso Senhor estava caído, o pessoal ainda gritava coisas contra ele e o maltratava.
E enquanto isto, o que acontecia? Vossa graça solicitava em vão. Quer dizer, a graça solicitava, mas era em vão. Não adiantava nada. No íntimo daqueles corações empedernidos, um movimento de piedade. Hoje em dia, isso acontece mesmo. Nosso Senhor está perpetuamente solicitando em vão as pessoas um movimento de piedade, de amor a Ele e tudo. O pessoal não quer nem saber, né? Isso é tremendo. E digo, mas tem muita gente que se diz de direita, mas que não tem essas considerações. A direita, no sentido mais autêntico da palavra, é aquele que ama a Deus, que segue os mandamentos e que tem Deus como acima de todas as coisas, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Mesmo neste momento, quisestes continuar vossa paixão para salvar os homens. Que homens? Todos, inclusive os que ali estavam aumentando de todos os modos a vossa dor. Então veja, esse sofrimento por aqueles que, para que todos se salvem, isso a gente deve ter, sem cair naquela situação de se deixar envolver pelos maus, mas nós devemos desejar no íntimo de nossa alma a conversão de todos. Mas não podemos, evidentemente, nos deixar arrastar pelos maus exemplos deles. Inclusive, certos tipos de amizades com gente ruim podem me levar ao pecado. É preciso tomar muito cuidado. Então, ele estava oferecendo por todos, inclusive os que ali estavam aumentando de todos os modos a vossa dor. Em meu apostolado, Senhor, veja quantos de nós fazemos apostolado, tem os que não fazem, nunca deve desistir de fazer apostolado. Então, em meu apostolado, Senhor, deverei continuar mesmo quando todas as minhas obras estiverem por terra, mesmo quando todos se conjugarem para atacar-me, mesmo quando a ingratidão e a perversidade daqueles a quem quis fazer bem se voltem contra mim. Quer dizer, em matéria de apostolado não existe desistência. Eu tento, não dá certo, eu tento. Quer dizer, você precisa agir como o Nosso Senhor. Quer dizer, precisa sofrer, precisa carregar dores, precisa carregar cruz. E não precisa provocar sofrimentos, porque Ele, Nosso Senhor, se encarrega de mandar os sofrimentos. O que a gente precisa é não fazer choramingo, não ficar reclamando, não ficar... E no fundo, detestando sofrer. Não terei a fraqueza de mudar de caminho para agradá-los. Isso aqui é bom, sobretudo com parentes, hein? Minhas vias só podem ser as vossas. Que vias são as de Nosso Senhor? Isto é, as vias da ortodoxia, quer dizer, da doutrina verdadeira, da pureza de costumes, né? Da austeridade, e não da palhaçada, da galhofada, né? Mas nos vossos caminhos sofrerei por eles. E unidas as minhas dores imperfeitas à vossa dor perfeita. Veja só, então a dor está presente em nós. A dor sempre está presente em nós. Então, e unidas as minhas dores imperfeitas à vossa dor perfeita, a vossa dor infinitamente preciosa, continuarei a lhes fazer bem, para que se salvem, ou para que as graças rejeitadas se acumulem sobre eles como brasas ardentes clamando por punição. Veja bem, o apóstolo aqui está do lado de Nosso Senhor. Ele quer salvar os outros, mas ele está do lado de Nosso Senhor.
E ele se indigna com as pessoas que recusam as graças que Nosso Senhor, Nossa Senhora dão para atrair a si essas almas. Foi o que fizestes com o povo deicida e com todos aqueles que até o fim vos rejeitaram. Quer dizer, então, a gente deve desejar a punição daqueles que recusam Nosso Senhor. Isso ele fez com o povo deicida e com todos aqueles que até o fim vos rejeitaram. Rejeitaram a ele. Nós devemos ter essa mentalidade, não a mentalidade, não, todo mundo no fundo é bonzinho, conviver com todo mundo como se todo mundo fosse bonzinho. Não, a gente deve saber bem quem é bom e quem não é bom. Não desistir de fazer algum bem para quem não é bom, exceto se cair num tal nível de maldade que torna impossível a gente ter algum relacionamento. Mas fora isso, não. Alguém quer dizer alguma coisa sobre essa estação que nós vimos? Bem, 8ª estação, Jesus consola as filhas de Jerusalém. Não faltaram então almas boas, que percebiam a enormidade do pecado que se praticava e temiam a justiça divina. Olha, aquilo era um Deus que estava sendo condenado. Hoje, a situação também tem uma enormidade de pecado. E nós devemos perceber isto, analisar, não esquecer disto. Então, bem, não presencio eu algum pecado assim? Hoje em dia, não é bem verdade que a cátedra de Pedro, infalível e sacrossanta, é desobedecida, abandonada e traída até pelo aquele que está sentado nela, né? Não é bem verdade que as leis, as instituições, os costumes são cada vez mais hostis a Jesus Cristo? Olha, quando ele escreveu isso era em 1950. Hoje, 2023, é inacreditável já o que está se vendo nas ruas. Não é bem verdade que se constrói todo um mundo, toda uma civilização baseada sobre a negação de Jesus Cristo? Tudo que é feito hoje, tudo que é feito é contra nosso Senhor Jesus Cristo. É muito raro que não seja. Inclusive, veja, até certas direitas, é difícil encontrar uma direita com tanta profundidade de amor de Deus, que ela atue por amor a Deus e não por amor a si. É muito difícil. Então, não é bem verdade que Nossa Senhora falou em Fátima, apontando todos estes pecados e pedindo penitência? Realmente. Veja que Nossa Senhora pediu penitência, quer dizer, pediu dor, porque o homem não quer dor, o homem não gosta de dor, o homem quer maciez, o homem quer gostosura, o homem quer descanso, o homem quer estar inteiramente à vontade, sem sentir dor nenhuma. Entretanto, onde está essa penitência? Quer dizer, Nossa Senhora pediu penitência. Mas quem faz penitência, se a gente começar a ver quem faz penitência, quer dizer, quem não faz, é uma desobediência perpétua a Nossa Senhora e a Nossa Senhora. E acontece que muita gente que sofre está pedindo, implorando para cessar a dor. E poucos são aqueles que caminham com a cruz nas costas. Quantos são os que realmente veem o pecado e procuram apontá-lo, denunciá-lo, combatê-lo, disputar-lhe passo a passo o terreno, erguer contra ele toda uma cruzada de ideias, de atos, de viva força, se necessário for? E aí nós vemos que isso já é um divisor de águas enorme com relação aos bons, entre os bons e os que não são realmente bons.
Quantos são capazes de desfraudar o estandarte da ortodoxia absoluta, quer dizer, a verdadeira doutrina, e sem jaça, sem nenhuma marca, sem nenhum defeito, nos próprios lugares onde campeia a impiedade ou a piedade falsa? Por isso que existe um mérito enorme em se promover terços públicos. Existe um mérito enorme em procurar contactar pessoas para atraí-las. Tudo isso é enorme, porque é ajudar Nosso Senhor na conquista das almas. Ajudar Nosso Senhor na conquista das almas. Esse é o que nós devemos fazer. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Estai, Senhor meu, veja como ele trata Nosso Senhor, mais cansado, mais depauperado, mais chagado, mais exângue do que nunca. Que vos espera? Então ele já tinha ficado para trás, era uma coisa enorme. Ele caiu pela terceira vez. Chegastes ao termo? Não. Precisamente o pior está para suceder. O crime mais atroz ainda está para ser praticado. As dores maiores ainda estão por serem sofridas. Estais por terra pela terceira vez, e, entretanto, tudo isto que ficou para trás não é senão um prefácio. Ora, quantas vezes nós chegamos em certas etapas da nossa vida e a gente tem a impressão que já deu tudo que suportava dar. E não é verdade, absolutamente. Nós ainda temos muito que dar e temos que dilatar a nossa capacidade de sofrer. E o que a gente consegue com a ajuda de Nossa Senhora e de Nosso Senhor mesmo. A finalidade de uma vida sacra como essa é aprender isto. E eis que vos vejo novamente, movendo este corpo que é todo ele uma chaga. Nosso Senhor estava tão lanhado, tão ferido, que o corpo dele era uma chaga só. O que parecia impossível se opera, e mais uma vez vos pondes de pé lentamente, se bem que cada movimento seja para vós mais uma dor. Veja como é que ele explicitou isso, e como ele expõe bem isto, né? Na nossa vida temos que ser assim. Quando parece que a gente não aguenta mais, a gente aguenta. Se pedir forças, a gente aguenta. Eis-vos, Senhor, ereto ainda uma vez, com vossa cruz. Isso é espetacular, um guerreiro. Soubestes encontrar novas forças, novas energias e continuais. 3 quedas, 3 lições iguais de perseverança, cada qual mais pungente e mais expressiva que a outra. Que lição, que lição, que lição. Por que tanta insistência? Porque é insistente a nossa covardia. Temos que ver de frente isto. Não podemos nos acovardar diante da dor. Resolvemos-nos a tomar nossa cruz, mas a covardia volta sempre à carga e a gente afasta dela de novo. E para que ela ficasse sem pretextos, em nossa fraqueza, quisestes vós mesmo repetir 3 vezes a lição. Então não pode, eu sou fraco, eu não aguento, eu sou fraco, eu não aguento. O Nosso Senhor caiu 3 vezes e levantou nas 3 e tocou em frente. Sim, nossa fraqueza não pode servir-nos de pretexto. A graça que Deus nunca recusa pode o que as forças meramente naturais não poderiam. Então, nós temos que pedir para continuar levando a nossa cruz e não para abandonar a nossa cruz. Deus quer ser servido até o último alento, até a extenuação da última energia.
e multiplica nossas capacidades de sofrer e de agir para que nossa dedicação chegue aos extremos do imprevisível, do inverossímil, do miraculoso. Até lá nós devemos chegar. Quer dizer, nós temos que aposentar completamente a ideia de que nós vamos nessa terra conseguir uma vida sem dor, sem sofrimento, sem luta. Isso é impossível. Se nós quisermos ganhar o céu, nós temos que amar a via sacra, e cada um de nós tem a própria via sacra para chegar no céu. A medida de amar a Deus consiste em amá-lo sem medidas, disse São Francisco de Sales. A medida de lutar por Deus consiste em lutar sem medidas, diríamos nós. É só ele mesmo para dizer isto. Eu, porém, como me canso depressa. Nas minhas obras de apostolado, o menor sacrifício me detém. O menor esforço me causa horror. A menor luta me põe em fuga. Gosto do apostolado? Sim. De um apostolado inteiramente conforme com minhas preferências e fantasias. A que me entrego quando quero e como quero, porque quero. E depois julgo ter feito a Deus uma imensa esmola. Aí que está dizendo, a gente faz uma coisinha. Hoje já dei tudo o que eu podia, Não, absolutamente não. Mas Deus não se contenta com isto. Para a igreja, quer Ele toda a minha vida, quer organização, quer sagacidade, quer intrepidez, quer a inocência da pomba, mas a astúcia da serpente, a doçura da ovelha, mas a cólera irresistível e avassaladora do leão. Se for preciso sacrificar, olha só, carreira, amizades, vínculos de parentesco, vaidades mesquinhas, hábitos inveterados, para servir a Nosso Senhor, devo fazê-lo. Se eu não estiver disposto a isso, eu não chego onde eu devo chegar. Pois que este passo da paixão me ensina que a Deus devemos dar tudo, absolutamente tudo. E depois de ter dado tudo, ainda devemos dar nossa própria vida. Muita gente, não sou padre, não vou dar minha própria vida. Não sou bispo. Não, todo mundo tem que fazer isso. Tanto os sacerdotes, as religiosas, como também todos os leigos. Aqui mais uma, de novo coloquei Nossa Senhora das Dores, porque ela sofreu junto com o Nosso Senhor e foi a nossa corredentora. Bem, aqui estamos. Alguém quer dizer algo? São Marcos. Diga. Nós vemos, como o Zopino disse, né? A gente faz um esforço, acho que é grande, né? Faz um jejum, algum tipo de penitência, acho que é grande. Nosso Senhor começou lá caindo com a cruz, né? Veio, se ergueu todo, sabia o que ia acontecer, sabia as traições que ia ter no futuro, e mesmo assim ainda falou, eu fiz. E você acha que é muito que você faz, né? Aí que está. Nós temos que, o católico, para eles liquidarem com os católicos, eles tiveram que incutir na cabeça dos católicos que a igreja é um local para fazer as pessoas ficarem otimistas, alegres, felizes, né? A igreja não é isto. A igreja é um campo de batalha para nos colocar no céu. E só os guerreiras entram no céu. O resto não entra no céu. Então, praticar os mandamentos é uma guerra. Praticar os mandamentos é uma luta, é uma cruz praticar os mandamentos. E tal seria que nós temos pecado original, os mandamentos bramem contra o pecado original. E é difícil. Olha, a pessoa, se ela não vê,
ela foge da dor, ela escamoteia a dor. E ela vai caindo sempre em situações em que, no fundo, ela não está sentindo dores.